Olá, sou Pedro Afonso, monitor da matéria Anatomia 3 da Medicina UF e hoje vamos falar um pouco sobre região glútea. Bom, para explorar a região glútea, é primeiro preciso entender que existem fundamentalmente duas camadas musculares. Uma fundamentalmente extensora e abdutora, composta pelos músculos glúteo máximo, aqui estou rebatendo o glúteo máximo, glúteo médio, que também é passível de ser rebatido, e glúteo mínimo, sendo o máximo mais superficial, o médio intermediário e o mínimo mais profundo, e uma camada fundamentalmente rotadora lateral, formada pelos músculos gêmeo piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. Bom, para entendermos um pouco melhor, vamos voltar aqui na peça que possui o glúteo máximo. O glúteo máximo, então, é um grande músculo que tem como origem fundamentalmente a face glútea do osso ilho, certo? Principalmente na região levemente posterior à linha glútea posterior, mas também se insere na face látero-posterior do sacro, principalmente lateral aos forames sacrais posteriores. E tem como ponto de inserção tanto o trato iliotibial quanto a tuberosidade glútea do fêmur. Então, temos um músculo aqui que é um possante extensor, além de outras funções. Bom, rebatendo o glúteo máximo, o músculo que conseguimos observar é o glúteo médio. O glúteo médio tem origem entre a linha glútea anterior e a linha glútea posterior e inserção a nível do trocânter maior do fêmur, de forma que tanto ele quanto o glúteo mínimo, que já vamos explorar, são fortes abdutores da perna, mas também estabilizadores do quadril durante a marcha. Inclusive, quando abordarmos o nervo que os inerva, falaremos de uma condição clínica chamada marcha de Trendelenburg, bem importante com a lesão ou denervação desse músculo. Por último, em relação aos glúteos, temos o músculo glúteo mínimo, que tem como origem a face glútea, bem aqui o músculo. Tem como origem na face glútea da asa do ilho, entre a linha glútea posterior e a linha glútea inferior, ok? Então, temos aqui o músculo glúteo mínimo. Também tem uma origem parecida, tem uma inserção parecida com o glúteo médio, porém não na porção convexa do trocânter maior, mas sim numa parte mais côncava do trocânter maior, que a gente vai explorar melhor nessa outra peça que está melhor de ver os músculos rotadores laterais, que também tem uma inserção ali a nível da face da face côncava do trocânter maior. Então, fundamentalmente, os glúteos são, de novo, extensores e abdutores, muito importantes para o movimento da marcha e de estabilização do quadril durante a mesma. Bom, passando aqui, nós vamos observar que nessa peça foi ressecado o músculo glúteo máximo. Então, não observamos o glúteo máximo aqui. O glúteo médio está logo aqui e, rebatendo o glúteo médio, vemos o glúteo mínimo, ok? Importante notar que, muitas vezes, é esquecido que o tensor da fáscia lata, esse músculo mais lateralizado aqui, tensor da fáscia lata, ele é um músculo também considerado da região glútea, tá? Também considerado dessa camada mais superficial. E percebam, ele tem ele tem uma origem ali a nível dos 3/4 mais anteriores do lábio externo da crista ilíaca, tá? No quarto mais anterior do lábio externo da crista ilíaca. E percebam, ele basicamente tem a origem contínua com sua inserção no trato iliotibial. O que é o trato iliotibial? Nada mais é do que um espessamento da fáscia lata, ok? Que vai se inserir aqui, ó, percebam, a nível da face anterolateral da tíbia, no tubérculo de Gerdy, tá? O tubérculo anterolateral ou superolateral da tíbia, tá? Então percebam aqui o trato iliotibial e logo aqui, ó, dá para ver o tensor da fáscia lata. Percebam que aqui, numa pequena porção onde a fáscia dele foi mais cortada, conseguimos ver as fibras musculares, ok? Então, em termos de músculos mais superficiais, é isso. Vamos agora rebater o músculo glúteo médio, percebam, e olhar agora para os músculos fundamentalmente rotadores laterais e de uma camada levemente mais profunda da região glútea. Vamos perceber que assim que a gente faz isso, temos que dar mais atenção a esse músculo aqui, o músculo piriforme.
um músculo que tem origem basicamente na face anterior do sacro, logo lateral aos forames sacrais anteriores e vai ter inserção naquela porção mais côncava do trocânter maior, de forma que tem função de rotação lateral. Percebam que ele é um importante músculo da região, pois ele divide o forame isquiático maior em dois ambientes, um suprapiriforme e um infrapiriforme. Isso é muito importante para a gente observar as relações vasculo-nervosas. Percebam que tanto as artérias quanto os nervos, eles têm uma relação de saída com esse músculo piriforme. Lembrando que o forame isquiático maior, ele é basicamente a comunicação da pelve, certo? Com a região glútea, enquanto o forame isquiático menor, um pouco mais inferior, é a comunicação entre a pelve e a região pudenda, ok? Então, em termos de região glútea, e também em termos de região posterior de coxa, que vamos abordar um pouquinho melhor depois, a gente consegue ver que o músculo piriforme, ele dá referência para os vasos glúteos superiores, ou no caso, os vasos glúteos superiores, certo? Então aqui a gente consegue ver a artéria glútea superior, percebam. Aqui, o nervo glúteo superior. Aqui, o nervo glúteo inferior, certo? Ele estaria inervando o músculo glúteo máximo, mas nessa peça, como ele foi desinserido, não dá para ver muito bem. Mas aqui, o nervo glúteo superior, percebam, então, glúteo inferior, tá? Então, percebam que os nomes são dados em relação ao ponto de saída do forame isquiático maior. Então, percebam, o forame isquiático maior estaria nessa área aqui. Se eu puxar, se eu tracionar o piriforme, eu conseguiria ver, percebam, aqui a veia que está seccionada, certo? A veia glútea superior, aqui a artéria glútea superior e aqui o nervo glúteo superior. Bom, adiantando lá, já. Percebam que a artéria glútea superior, ela transita entre o glúteo mínimo, que estaria inserido logo aqui. Percebam que aqui parte dele foi raspada, tá? Aqui a gente consegue ver a estrutura óssea do ilho, tá? E também um pouco do periósteo. Mas a gente consegue ver que essa artéria glútea superior transita entre o glúteo mínimo e o glúteo médio, portanto, fazendo a vascularização dessa porção. E o nervo glúteo superior transita também entre o glúteo mínimo e médio e vai inervá-los. Cabe ressaltar que o nervo glúteo superior também inerva o músculo tensor da fáscia lata. Bem importante lembrar disso, tá? Então, em termos de vascularização e inervação dessa porção, é isso. E tanto a artéria glútea superior quanto a artéria glútea inferior quanto o nervo glúteo inferior vão fazer a vascularização e inervação do músculo glúteo máximo, mais passível de ser observada nessa outra peça, a gente já mostra para vocês, tá? Mas percebam aqui, voltando à porção mais profunda e rotadora lateral. Conseguimos ver então o piriforme, que eu já comentei para vocês, importante músculo de referência na área, mas também observamos aqui, ó, percebam, um músculo gêmeo superior, tá? Músculo gêmeo superior, logo aqui, tá? Um músculo obturador interno. Percebam que as fibras dele se confundem um pouco, tanto do gêmeo superior, do obturador interno e do gêmeo inferior. Por quê? Porque apesar de terem pontos de origem diferentes, o gêmeo superior tem origem ali a nível da espinha isquiática, o gêmeo inferior, logo aqui, tem origem a nível, o gêmeo inferior tem origem a nível da incisura isquiática menor, enquanto o músculo obturador interno, ele vai ter uma inserção, lembrem, logo ali margeando basicamente a face pélvica do forame obturado, ou obturatório, ok? Então percebamos aqui, ó, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior. Os três se juntam num tendão de inserção comum, que vai se inserir também naquela face côncava do trocânter maior, tá? Então percebam os três rotadores laterais, assim como o piriforme. E por último, dos rotadores laterais, nós observamos o músculo quadrado femoral, tá? Percebam o seu formato quadrado, claro. Ele vai ter uma origem, sobretudo, você poderia dizer que quase margeando o acetábulo inferiormente, tá? A gente pode mostrar isso melhor para vocês em outra peça e também nas aulas teóricas, vocês vão conseguir ver melhor esse ponto de origem. E sua inserção, lembrem, é no tubérculo quadrado, aquele acidente ósseo que fica na crista intertrocantérica do fêmur, tá? Também sendo um rotador lateral.
Em termos de inervação, o que teremos? Bom, o músculo piriforme tem um ramo nervoso só para ele, que não é passível de ser visualizado aqui, tá? Mas é um ramo direto do plexo lombosacro que vai inervá-lo, tá? Em termos da inervação desses outros músculos, dos músculos então gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral, nós vamos ter um ramo especificamente para o obturador interno e outro ramo especificamente para o quadrado femoral. Mas a inervação é feita em duplas, de forma que a inervação é comum entre o obturador interno e o gêmeo superior. Então, o nervo para o obturador interno vai dar um ramo para o gêmeo superior, às vezes chamado inclusive de nervo para o obturador interno e para o gêmeo superior, e o nervo que se dirige para o quadrado femoral também vai inervar o gêmeo inferior, de modo que às vezes também é chamado de nervo para o gêmeo inferior e para o quadrado femoral, tá? Às vezes eles são passíveis de serem observados. Aqui a gente consegue ver um pedacinho do nervo para o quadrado femoral e aqui a gente consegue ver um pouco... conseguimos sim, ver aqui um pouco do nervo para o obturador interno e o gêmeo superior, ok? Outros nervos importantes para a área vão ser o nervo esquiático, bem fácil de ser visualizado. Percebam o tamanho desse nervo, é um nervo bem grande, tá? Ele tem uma origem ampla no plexo lombosacro e vai se dirigir tanto para inervar a loja posterior de perna, quanto basicamente todos os músculos loja posterior da coxa, quanto basicamente todos os músculos da perna e pé, via seus ramos fibular comum, que bifurca em fibular superficial e fibular profundo, e seu ramo tibial, tá? Vejamos aqui então, além do nervo esquiático, que percebam, não faz inervação na região glútea, tá? Começa sua inervação a partir da loja posterior da coxa. Temos também o nervo glúteo inferior, que aqui, percebam, está cortado, já tinha mostrado para vocês. Mais medialmente, nós encontraremos o cutâneo femoral posterior. Percebam, esse nervo aqui que vai fazer a inervação cutânea da porção posterior da coxa, ó, como é que ele desce para ir fazer a inervação cutânea posterior da coxa, que também dá um ramo chamado, ou alguns ramos chamados nervos clúneos inferiores, tá? Que vão fazer a inervação daquela prega infraglútea, ok? Além disso, nós também conseguimos ver estruturas que estão passando pelo forame isquiático menor. Percebam aqui, a gente consegue observar o nervo pudendo, ok? Indo para a região pudenda, e a artéria pudenda interna junto com a veia pudenda interna, indo também para a região pudenda. Importante lembrar que nesse caso aqui, o nervo, a artéria e a veia não são homônimos, tá? A artéria e a veia são pudendas internas, enquanto o nervo é só pudendo. As artérias pudendas externas são ramos da artéria femoral. Bom, com isso, fechamos a parte de região glútea. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula.